5:44 de Mateus, certo? 5:44 de Mateus. Vamos ao versículo no Evangelho. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aqui nesse versículo, antes de nós passarmos para a folha 2, tem uma coisa muito interessante aqui que nós queremos frisar firmemente para vocês. Isso vai nos ajudar muito na dissecação de futuras interpretações do Evangelho de Jesus. Vamos repetir o 5:44. 5:44 de Mateus. Achou? Achei. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. É aí que nós queremos falar com vocês. Aqui tem um sentido fantástico. Aqui diz assim: fazei bem aos que vos odeiam. Por que não diz aqui fazei o bem? Se fizer fazei o bem, está errado. Mas diz aqui fazei bem, certo? Por quê? Porque o bem subentende-se um ato gerado pelo patrimônio físico, enquanto que fazer bem é um eterno ato de fazer bem feito através do Espírito. Estou entendendo bem? Em vez de dar sopa, dá no peito. Exatamente. Veja bem, eu posso estar numa situação atual onde eu tenho todas as possibilidades de ser bom no meu ambiente que eu estou vivendo. Agora, o grande desafio é eu ser investido da bondade independentemente de qualquer ambiente. Estão entendendo? Você é conquista, né? Mas é começando aqui, nessa sala, nesse estudo, é que nós vamos conquistar, entendeu bem, Sandra? Não tem jeito de conquistar diferentemente. Está dando bem? Não tem jeito. Então a nossa conquista, ela é eterna. Não existe conquista definitiva. Estão entendendo? Não existe. Por quê? Porque o Espírito, na sua integridade, na sua totalidade, para ele caminhar dos 5% que ele já tem até os 100%, haja tempo. Entendeu? Por quê? Porque acontece o seguinte: até os 5% veio na nossa inconsciência. Foi fácil. Hoje eu sou um espírito encarnado, sei que sou, sei que estou. Mas ontem não era assim. Nas encarnações anteriores, nós fatalmente vivenciamos a nossa vida atabalhoadamente, ou destrambelhadamente, ou tocada a toque de caixa. E é o que acontece com a maioria no mundo, que nós temos que respeitar, porque tudo que de errado o mundo fizer, nós é que fomos o espelho desse mundo para hoje. Ele está fazendo o que faz hoje. Isso é que nós temos que entender. Nós somos a responsabilidade de tudo que faz. Exatamente. Tudo que a humanidade faz hoje, por pior que seja, copiou de alguém. Só pode ter copiado de quem hoje já não quer mais nada com essa situação. De acordo? A humanidade copiou de nós. De nós mesmos. Então, é onde Paulo nos fala lá aos Romanos 3, 9 e 10, né? Nos fala lá: não há no mundo um bom sequer. Não é? Por quê, gente? Porque a bondade, ela é conquista. A bondade não é projeção da criatura. Hoje eu pratico o bem, e eu quero praticar um bem onde a criatura, primeiro, agradeça aquilo que eu fiz por ela. Não é isso? Segundo ponto, hoje eu pratico uma bondade. Em segundo plano, eu desejo aparecer para meus irmãos em humanidade, porque eles é que irão garantir o meu retorno. Estão entendendo a sutileza da coisa? Volta um pouquinho. É? Eu desejo aparecer para meus irmãos, porque eles vão me garantir o meu retorno. Mas isso é engodo. Isso é um engodo, mas é por aí mesmo. É através dos engodos que a gente vai à realidade ou à verdade. Certo? É através da mentira que a gente vai à verdade. Eu, sendo bom para os meus irmãos em humanidade,
eu na verdade estou sendo bom para mim mesmo. E nós chegamos a essa conclusão hoje de que é melhor ser bom do que ser mal, não é? Por quê? Eu sendo bom, me evita problema com a polícia, me evita problema com o advogado, me evita com danos e perdas, me evita eu me aborrecer. Quer dizer, eu estou visando a mim. Mas tá certo, é por aí mesmo. Eu começo visando a mim para depois eu visar o exterior. Por isso é que nós só damos se tivermos, ninguém dá se não tiver. Pois é. E só se dá o que tiver sobrando, ninguém dá o que precisa. Tá claro? Tá, eu apareço para a humanidade, mas é uma mentira. É uma mentira. Hoje eu tenho que aparecer para mim mesmo. Eu tenho que aparecer para mim mesmo. E essa conscientização é dada a poucos. Por que é dada a poucos? Porque esses poucos é que são os piores. Ou então, eu não tenho que estar agradando nem A nem B. Não tem que estar agradando nem A nem B. Eu tenho que, em primeiro plano, saber o que é bom para mim. Exatamente. Eu tenho que descobrir o que é bom para mim. Isso. Ainda que o que é bom para mim seja péssimo para os demais. Exatamente, porque você tem que se preocupar com a sua vida. Porque lá no plano espiritual, no chamado juízo final, você vai ter que dizer o que você fez de você para você, não de você para os outros. Entenderam ou não? Porque senão nós iremos entrar nessa de fazer mercantilismo com o Criador. Eu tenho que ser bom para os outros para o Criador me dar o céu. É dar sem espera de compensação. Hein? É fazer mercantilismo com o Criador. Eu ser bom para os outros para Deus me enxergar. Não é por aí. Começa-se assim. Mas no nosso estudo aqui nós já estamos dando um salto. Estão entendendo, gente? E esse salto é a nossa mutação de uma etapa de ignorância que tem o título de bondade, certo? Para uma etapa racional, onde dentro dessa etapa racional nós vamos ter discernimento para saber avaliar verdadeiramente o que é certo e o que é errado. Porque por enquanto a gente é bom porque não tem condição de ser diferente. Então a gente usa a bondade, mas sem saber o que é melhor para nós mesmos, para a nossa vida. Está dando, companheiro? Está dando. Tá dando. Deixa eu perguntar. Então, a gente é bom, a gente é pessoa que é bom, que é caridoso, quando se faça isso assim de uma forma muito espontânea, uma pessoa de necessidade, uma coisa do coração lógico, um ritmo, então, sem nenhum interesse de retorno, sem nenhuma pretensão de aparecer, sem nenhuma previsão de longe de pensar que ele está fazendo uma barganha com Deus. Seria correto? Acontece o seguinte, esses casos são casos super raríssimos. São tão raros que desaparecem no meio da multidão. Entendeu bem? Então acontece o seguinte, se eu faço um bem ao próximo, eu faço em agradecimento a Deus o fato de eu ter para poder dar, ou para poder transferir. Quando eu agradeço a Deus o fato de ter para poder transferir, eu não faço isso baseado na bondade que Deus espera de mim. Mas eu faço isso baseado numa pseudo-bondade, onde essa pseudo-bondade, eu no meu inconsciente, eu estou fazendo uma barganha com Deus. Eu estou dando, mas quero receber multiplicado para mim mesmo. Certo? Essa de doação, como o senhor está falando, isso aí só de mãe para filho. Nem de pai para filho existe, mas de mãe para filho já existe em muitos casos. Não é? Entendeu bem? Agora, está errado? Não. É porque o que nós chamamos de errado nada mais é do que uma ponte para nós irmos ao certo. Eu não vou ao certo sem a ponte. É como a doutrina espírita. Doutrina espírita, para nós, é uma maravilha, não é? Mas ai de nós se não tivéssemos a raiz. Qual é a raiz? Primitivismo, depois adoração de lua, de sol, de céu, de animais, não é? Então fui caminhando. Depois veio a religião católica, excelente, ótima, intelectualizou muito.
E é isso que o ser humano mais precisava para ir a Deus. Então ele diz assim, por exemplo, a Igreja Católica em relação à doutrina espírita está erradíssima. Não está não. Porque ai de nós se os nossos irmãos em humanidade não tiverem também a mesma viagem evolutiva através da Igreja Católica. Porque se houver solução de continuidade, se interrompermos a criatura já nascia diretamente espírita, ela vai ter problemas. Estão entendendo ou não? Ela vai ter problemas porque, pura e simplesmente, a doutrina espírita, ela só fecha a sublimação dela se eu tiver conhecimentos práticos na não sublimidade para justificar a doutrina espírita. Doutrina espírita é luz. Religião católica para nós são trevas. Mas eu não vou à luz sem as trevas. Entendeu? Entendeu? Ninguém vai à luz sem as trevas. Alguém disse, né, tem um filósofo aí fantástico, que ele disse mais ou menos assim, vamos ver se a gente se lembra. Ele diz mais ou menos assim, se nós estivermos errados, nós vamos pegar depois, semana que vem, na próxima mês, nós vamos pegar tudo direitinho. Né? Ele diz mais ou menos assim, que a ausência da luz não é consequência das trevas, mas são as trevas que, na verdade, propiciam a existência com justificação da própria luz. Deu mais ou menos? Deu? É complicado. Tem que ter paciência. Não sei se vou conseguir corrigir, não. Certo? Não sei não, porque isso é... Veja bem, vamos tentar sobre outro caminho. A luz, para que ela exista, ela tem que ter um alicerce. E esse alicerce são as trevas. Então a luz existe porque existem as trevas. Não tem como. Certo? Então vejamos. No céu, onde tem a Deus e os anjos, não tem trevas. Perguntamos a vocês, qual a finalidade da existência do céu sem a terra? Estão entendendo? Qual a finalidade? Vamos mais fundo ainda. Deus nos fez, Deus nos criou. Deus é 100% qualidade. Vamos tirar todos nós da vida de Deus, vamos deixar só Deus. Perguntamos, qual a finalidade de Deus, desse Deus? Certo? Então vamos mais fundo aí, vamos perguntar de novo, sob outro prisma, não é? Quem é mais importante, Deus ou nós? Entenderam bem? É uma treva. Entenderam bem, gente? Hein? Certo? Então, porque acontece um detalhe importante. Entre um anjo e um demônio, o demônio é mais importante do que o anjo. Porque o demônio justifica a existência do anjo, mas o anjo não se justifica a si mesmo. Entenderam ou não? Onde existe alguém... Agora isso aí vocês não levem para qualquer um não, porque é complicado, viu, gente? Certo? Vocês estão aqui com a gente, estudando, estão lutando, estão arranhando aqui o pior, não é? Estão mastigando o osso, né? Então vocês estão prontos. Mas não é qualquer pessoa que está pronta para isso, não. Ele se desintegraria tranquilamente, porque não haveria justificativa para a existência dele. Isso. Por isso é que em Lucas nós temos lá um versículo que diz mais ou menos assim, né? Há mais alegria no céu por uma ovelha desgarrada que foi achada ou que se despertou, que é a mesma coisa, do que por 99 ovelhas juntas, obedientes, submissas. Certo? Seu Miranda, essas ovelhas obedientes e submissas, elas antes foram rebeldes? Tranquilamente. Então não tem elas já como ser estão numa diferente. condição onde não há preocupação. Não há preocupação. Então elas já passaram a ter uma existência vinculada à sustentação daqueles que ainda não existem para eles mesmos. Porque os nossos 5%, até o nosso despertamento, nós éramos peso pesado, né?
nós dávamos um trabalhão, tínhamos um custo enorme para o Criador, sem retorno para o Criador, porque a gente só consumia, está entendendo? Enquanto que nós agora, tentando nos intelectualizar para poder ter o discernimento, o conhecimento da própria vida, nós estamos começando a dar retorno a Deus. É a certeza que ele tem desse retorno que faz com que ele não se preocupe. Não se preocupe. Com o tempo ele tem certeza disso. Exatamente. Realmente, que quando você falou aí que a evolução tem direito e é indireito de qualquer maneira, né? Certo. A situação do filho pródigo, ele veio, pediu todo o tesouro para o pai e depois retornou ao pai sem o tesouro, mas sem o tesouro maior porque descobriu o pai. Que é o aprendizado. Exato. E a situação do irmão do filho pródigo para com o filho pródigo? Aquele, ele já foi filho pródigo antes, mas ele, depois de ter sido filho pródigo, ele se acomodou na preguiça dele. Então ele não ficou junto do pai por bondade. Externamente, na nossa ignorância, foi. Mas internamente, na nossa elevação intelectual, a gente vai ver que a história não é bem por aí. A história é outra. Estão entendendo ou não? Então o que acontece? O filho pródigo é a ovelha desgarrada, enquanto que o filho que ficou é uma ovelha junto com as 99. Só que essa criatura junto com as 99, ela já foi antes uma ovelha desgarrada, mas ao se conscientizar, ela se conscientizou só das mordomias que propiciariam a tranquilidade dela. Então ele não era bom para o pai nem para ele mesmo, ele era péssimo tanto para o pai como para ele. Então ele estava se alimentando da luz que ele reteve até ali. Exato. Na acomodação, sem fazer essa luz crescer, ampliar. Sem se transformar numa usina geradora de novas luzes. Quer dizer que nós não devemos jamais estarmos conformados com a nossa situação, assim, em termos principalmente de aprendizado. Né? Porque é aquela situação, quanto mais sei que nada sei. Exatamente. Parece que quem foi que disse isso? Sócrates, né? Sócrates, né? Oi? Você falou aí de dar retorno a Deus, o Criador, né? Ele tem necessidade desse retorno? Não, mas ele tem necessidade de que nós passemos a ser senhores daquilo que ele tem e é. Porque o que ele tem, ele não precisa. Porque o que acontece é o seguinte, na sutileza da vida, na sutileza da evolução na vida, eu busco o que eu não tenho. A partir do momento que eu passar a ser dono eterno daquelas coisas que eu buscava, eu já não preciso mais delas. Eu estou lutando para quê? Para ser um espírito, não estou? No dia que eu for um espírito, novas faixas evolutivas estarão abertas para cada um de nós, porque eu não preciso mais ser espírito, porque eu estou buscando uma identidade que eu não possuo. Mas somente a partir do momento em que eu acrescentar valores que me faltam, ou que me faltem, é que eu conseguirei atingir essa identidade. Quando eu atingir esta identidade, eu já não preciso mais dela. Então nós temos uma identidade falsa. Uma identidade falsa, exatamente. Isso. Nós não estamos viajando do 0 metro até 1 metro para sermos uma individualidade? Ou um espírito? Não estamos? Hein? Nós estamos viajando do 0 até 1. Quando nós formos a gente pensa assim, ufa, que alívio, graças a Deus, já sou com o Pai, né? Não é isso mesmo? Não é o que Jesus fala? Eu e o Pai somos então nós vamos ser com o Pai também, certo? Quando nós chegarmos na posição de com o Pai, aí começa 1,00001, caminha mais um pouco, 1,0002, então esse 0001 anula o 1. Porque do 001 para frente eu já estou com a minha prospecção, com a minha projeção no 2. No 2. Depois no 3. Assim, está dando, companheiro, ou está difícil? Está dando? Mentaliza, acompanha o que a gente vai falando, que é bom, sabe o que é, né? Vai repetindo mentalmente a nossa palavra que vai lhe ajudar. Viu? Está dando.
Hein? Ou está muito difícil? Hein? Está dando? Está vendo como é que tem que ser espírita boa? Tem que ser espírita boa para poder acompanhar, senão não tem jeito de acompanhar não é? Senão fica na água com arroz, né? no arroz com feijão, né? Entenderam bem? Ou então, gente, aqui no 44, fazei bem, não é? Bendizei os que vos maldizem, fazei bem. Viram a importância do fazer bem? Fazer bem, gente, é não se preocupar com o bem. Se eu faço o bem a alguém, eu registro o bem que eu fiz a alguém. Se eu registro o bem que eu fiz a alguém, eu me complico intimamente. Por que eu me complico intimamente? Pura e simplesmente porque eu vou querer, consciente ou inconscientemente, o retorno daquilo que eu fiz. Enquanto que eu for bondade, se eu for... se eu der, todo ano nem olho para a cara da pessoa, se eu tiver a condição de nem fixar a imagem da individualidade, aqui eu ajudei, melhor ainda. Você está entendendo, companheiro? O companheiro aí que teve dúvida sobre a qualidade, como é que o senhor chama? Walter, né? Então eu tenho que gravar o seu nome. Hein, Walter? Veja bem, se eu puder fazer o bem a alguém sem ver a imagem desse alguém, a fisionomia da pessoa, porque é na parte de cima do nosso corpo que vai o registro, certo? Por que a gente sonha muitas coisas e não vê daqui para cima? Entendeu bem? É porque não deve ver daqui para cima. Porque a importância da vivenciação naquele sonho é daqui para baixo. Porque são os nossos membros que vão produzir um trabalho corporal ou material. De acordo? Porque o cérebro pensa, mas o cérebro não faz nada. O cérebro só pensa. Certo? Os membros agem. Então eu num corpo de carne, o que prepondera são mãos, pernas e tórax, né? Pés e tórax. Entenderam bem? Porque são eles que vão justificar daqui para cima. Certo? É o que eu fizer daqui para baixo é que eu vou dar vida ou morte daqui para cima. Porque eu sou daqui para cima, eu não sou daqui para baixo. Tá claro ou não? Então, quando diz ali, fazei bem, é não identificar o beneficiado. Tá claro? E quando nós estamos sendo beneficiados por alguém, a gratidão, por exemplo, íntima. Essa gratidão íntima de que a gente está sendo beneficiada, isso é uma energia sustentadora e mantenedora daquela criatura que promoveu o benefício, fazendo com que essa criatura possa pagar uma multidão de seus pecados dela, daquela que está beneficiando, seja quem for. Quer ver? Vamos ver aqui em Tiago, no último capítulo. No último capítulo, 5, 19 e 20. Aqui, olha a beleza de Tiago. Apóstolo de Jesus, altamente intelectualizado, viu, gente? Altamente intelectualizado, terrivelmente racional, não é? E frio, não é? E que foi a sustentação da manutenção do Evangelho de Jesus. Certo? 5, 19 e 20. Diz lá: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, não se preocupa não, escuta aqui. Enquanto você não estiver bem treinado aí, Tiago está antes de Pedro, certo? E muito antes de João, né? Antes de Tiago nós temos aqui aos Hebreus. Então você vê, você tem que decorar o seguinte: onde está Tiago? Depois de Hebreus e antes de Pedro. Você decorando esses detalhes, você acha facilmente. Entendeu bem? Né? Agora não se preocupe com isso não. Agora se preocupe só em me ouvir para você poder não perder o fio da meada. E aqui, olha: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, certo? Porque eu me desvio da verdade em duas hipóteses: ou por ignorância ou por rebeldia. Só isso, certo? Ignorância, não sei o que faço. Rebeldia, sei, mas não quero. Entenderam bem? Certo? Ignorância,
não sei o que faço. Então eu não sou punido. Eu vou sofrer o ambiente, mas eu não sou punido, certo? Não sou punido. Agora, uma criatura rebelde sabe que tem que seguir em frente. Ah, não, mas aqui tá bom demais, deixa eu ficar quieto aqui. Entenderam o que é rebeldia? Certo? E é mais grave do que nós podemos imaginar, não é? Quanta gente fala assim, amanhã eu faço isso, mês que vem eu faço isso. Isso é terrível. Isso é a maior demonstração de rebeldia, certo? Porque nós não temos tempo para deixar para amanhã, certo? Ninguém tem tempo para deixar para amanhã. Só aquele que está na faixa da ignorância. Esse tem tempo de sobra. Mas quem está na faixa da rebeldia, o hoje já é passado para ele, porque deixou de fazer no ontem. De acordo? Certo? Bom, então aqui o 20. Aqui, o final, vamos ler de novo o 19. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. O que é salvar da morte uma alma? Vai fazer com que aquela criatura economize mais encarnações. Isso é que é salvar da morte, está entendendo, gente? Certo? Salvará da morte uma alma, não é? E cobrirá uma multidão de pecados daquele que, não é? Certo? Porque qualquer um de nós, em qualquer faixa evolutiva, não é? Tem pecados a solver. O que são esses pecados? São erros ocasionados pela nossa ignorância. Mas quem tem ignorância, quem é ignorante não tem pecado? Não tem pecado segundo o ambiente, mas tem pecado íntimo, consciencial. Certo? No dia que vocês descobrirem o valor de vocês daqui para frente, vocês vão descobrir paralelamente que daqui para trás vocês custaram muito caro para Deus e que deram muito trabalho a Deus, às mulheres aos maridos, os filhos aos pais, e assim na multiplicação total e quase igual, quase equivalente. Não tem ninguém santo aqui na Terra, certo? Aqui o planeta Terra não é lugar de santo, é lugar de gente sofredora e que acredita estar agindo com esperteza. Certo? É Tiago 5, 19 e 20. Deixa eu te perguntar. Oi? Essa pessoa que converteu o outro, certo, cobriu uma multidão de pecado dele. Mas esse ato de converter o outro vai anular os pecados dele? De quem? Do outro? Não, de si próprio vai. Anula, claro que anula. Porque eu não existo para errar. O meu erro é uma consequência de percurso, né? Alguém fala, né? Meus erros são oriundos da minha incapacidade de acertar. Foi isso. Certo? Ou seja, não existem erros. Mas aqui, numa folha que a gente estudou, está escrito que o dever cumprido não anula os não cumpridos. Perfeito. E como que vai anular isso aí? Acontece o seguinte, você tem que ir com calma. Você se lembra que teve uma folha que nós dissemos assim, ó, cada interpretação está vinculada ao versículo? Não lembra isso não? Não é? Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Sim. Então é para você, agora você não deixa de passar isso não. Não deixem, viu gente? Não deixem passar. Certo? Porque mas cada esse caso ali não é do Veja bem. Mesma coisa, pecado é um dever? Presta atenção. Eu estou debaixo da lei de causa e efeito enquanto eu for uma criatura ignorante. De acordo? Concorda? Eu estou debaixo da lei de causa e efeito enquanto eu for uma criatura ignorante, ou má, ou rebelde. Mas eu não existo para viver leis de causa e efeito. Eu existo para gerar novas causas que anulem as causas anteriores. Concordam ou não? Concordam mesmo? Eu existo para gerar causas que anulem, causas novas,
que anulem as causas anteriores. O que são causas anteriores? Causas anteriores são consequência de soma de erros, onde nessa soma de erros eu paralelamente somo reencarnações. De acordo? Agora, a partir do momento em que eu me conscientizo de que a minha vida ela está vinculada a um patrimônio cósmico, que seria um patrimônio cósmico? Seria nada mais, nada menos que um direito de usufruto do cosmos. De acordo? Então, quando eu me conscientizo a partir de então, como é que eu vou ter o direito de usufruir do cosmos? Da mesma forma que eu caminhei até aqui. Como é que eu caminhei até aqui? Primeiro, Deus me deu um corpo de carne fantástico, me deu um cérebro fantástico, uma inteligência fantástica, onde eu usei e abusei desses itens maravilhosos, perdendo. Entenderam? Agora, eu não sabia disso. Eu não sabia disso que eu estava perdendo. Então, o que acontece? Dali para frente, eu sou candidato a ganhos. Como é que eu vou ganhar se Deus não me anular os meus erros passados? Pergunta. Estão entendendo a sutileza da coisa? Porque se a gente já está trabalhando para uma renovação, não tem como você ficar... Já pensaram se eu errei durante 1 milhão de anos, Hélia? Eu ter que adiar o meu progresso espiritual por causa desse 1 milhão de anos? Estão entendendo a sutileza ou não? O que Deus faz? Ele me dá 1 milhão de anos para frente no bem. Para eu vivenciar no bem, com todo o patrimônio, por exemplo, que os discípulos de Jesus tiveram, não é? Em nome de Jesus, eu te digo, ande, mas mesmo, até o Paulo de Tarso, que não conheceu Jesus, né? Aquele menino que caiu do 3º andar, né? Ele só pegou o menino no colo e falou, não, o menino só dorme. Mas por quê? Porque a boa intenção energética de Paulo de Tarso já tinha curado o menino. Entendeu? Paulo de Tarso foi mordido com uma cobra desse tamanho. 30 centímetros no máximo de cobra. Mas a mais venenosa do mundo. Não teve nada. Por quê? Porque a energia positiva de Paulo de Tarso já era o antídoto contra o veneno. Porque o veneno da cobra não está na cobra. O veneno da cobra está na minha mente, que é irmã da cobra. A cobra faz por prevenção para proteger-se contra isso. Enquanto que a minha mente, ela existe até aqui para o mal, para enganar os outros. Entenderam bem? Nós ainda agora viemos no ônibus 1502. O ônibus 1502 tem muita gente lá daquele grotão lá, como é que chama lá? Isso é Vista Alegre, não é isso mesmo? Vocês precisavam ver, a gente vem reparando que a gente tem que aprender. Vocês precisavam ver a preocupação do tocador, quem pagava e quem não pagava. Por quê? Porque as criaturas daquele local, não é? Criaturas sofridas, pobres, miseráveis, sem dinheiro mesmo, podendo tapear o trocador, tapeiam. Entenderam bem? E viajamos ontem num ônibus de um bairro mais ou menos, né, que é Sion, né? Só ver a despreocupação do trocador. As próprias pessoas passavam, iam até lá na frente e voltavam e, ó, aqui seu dinheiro, seu passar. Entenderam a diferença de local geográfico da vida das pessoas? Certo? Estão entendendo bem? O quanto a gente tem que melhorar o nosso ambiente para que esse ambiente seja respeitado. Porque eu digo assim, meu Deus, eu quero ser respeitado. Não digo, mas eu só poderei ser respeitado se a minha energia for uma energia ambiente onde eu possa atrair. Porque Deus não vê num bairro. É preciso que pelo menos uma porcentagem, mais ou menos, faça vida dentro daquele bairro para poder aparecer. Senão o bairro não aparece. Bom no meio de 100 mil ruins, não aparece mesmo. Está entendendo ou não? E se a gente cair no ambiente,
cair num ambiente fora da nossa realidade, o próprio auto já se incumbe de resolver a situação sem que você tome nenhum providência. Isso, já é uma sementinha, Zélia, mas sabe o que acontece? Essa sementinha, ela me garante mordomias futuras. Mas eu estou num corpo de carne, eu não posso esperar o futuro, eu tenho que viver o presente, concordam? Num corpo de carne eu tenho que viver o hoje, não é isso mesmo? Então eu não quero que Deus me dê coisas futuras, baseado nesse tema, porque no outro tema a gente muda a ideia, entendeu? Porque o nosso cérebro tem que ser maleável, por isso é que ele é amplo, ele é extenso. Eu não posso direcionar a minha vida numa só reta. Isso, eu tenho que ter várias bifurcações onde eu possa me locomover. Certo sábio disse o seguinte, o ser humano equilibrado age igual a palmeira, tomba para o lado do vento. De acordo? Então nós temos que ser assim. Você falou que no passado nós usamos e abusamos, né? Certo. Do corpo, né? Suponhamos. Mas se nós ainda estávamos no erro, nós podemos dizer que usamos e não sabíamos realizar. Não sabíamos, mas fazíamos. Porque Deus nos dá primeiro. Nos dá o quê? Inteligência. Certo? E Ele nos deu essa inteligência com sabedoria inconsciente a partir da chamada do chamado pensamento contínuo. O animal tem pensamento alternado, certo? Ele registra apenas a sobrevivência dele através de sexo e estômago. A preocupação do animal é só essa. Evolui aquele animal, passa a ter a preocupação de sexo, estômago e autodefesa. Evolui aquele animal, se preocupa em sexo, estômago, autodefesa, sobrevivência. Certo? E assim vai sucessivamente. Chega no homem. Chegou no homem, ele continua com sexo, estômago, sobrevivência e ganhar dinheiro. Evolui o homem. Aí ele continua com sexo, estômago, sobrevivência, né? Qual foi o que nós falamos hoje? Ganhar dinheiro, né? E passar a perna nos outros, porque aí ele quer mais dinheiro do que o normal. Não é isso que acontece com ele? Agora ele continua vivendo, ele continua sugando, e continua sugando dos outros, porque Deus deu um tanto para nós. Basta, não precisa mais que isso. Até o ar está medido direitinho para todo mundo aqui. Não tem a mais não, certo? Agora, se eu uso a minha inteligência no meu grau evolutivo superior ao dos outros para passar os outros para trás, eu penso que estou vivendo, mas eu estou morrendo. Por que eu estou morrendo? Porque enquanto o outro não se nivelar a mim, o outro não me libera. Entendeu? Mesmo? Sim. Nas fábricas, né, de trabalho, de futebol, mas se reportava uma fábrica de costura, né? Então, se a companheira tinha chegado lá, ela se desengajou de uma forma um pouco mais, e ela foi trabalhar com uma pergunta digamos, a diretora se ninguém ali se machucava. E ela responde para ela que não, que ninguém se machucava não. Mas, que se viesse se machucar, ali tinha uma sala de enfermagem lá que imediatamente era relacionada à cura. Aí tem a explicação do livro seguinte, que os espíritos também se machucam quando estão ainda muito materializados. Então, quer dizer que saindo dessa condição, se a pessoa passa a se espiritualizar, e ainda, enquanto encarnado, se reportando ao exemplo do Paulo, nós outros poderíamos eventualmente livrar de cortes, de machucados em geral, se a gente se espiritualiza, se desliga parcialmente da matéria, mesmo não, aí corre um perigo muito grande de um acidente muito maior.
Porque você, num corpo de carne, você tem que se preocupar única e exclusivamente com o seu corpo de carne. Se você quiser, por exemplo, fazer um determinado trabalho perigoso, você já está automatizado com ele, você já faz aquilo há anos, né? Mas fica orando, ou fica pensando numa obra que você quer estudar ou já lida por você, você corre um risco tremendo de se acidentar. Não sabemos se é aí que você quer chegar. Por causa da nossa incapacidade de subdividir o nosso espírito em duas ou mais tarefas. Entendeu bem, irmão? Um Chico Xavier, por exemplo, ele fez um trabalho certa feita para uns jornalistas estrangeiros, né? Ele, com a mão direita, transcrevia uma mensagem de um espírito, com a mão esquerda, uma mensagem de outro espírito. Com o pé direito, pôs o lápis no dedão do pé dele, escreveu outra mensagem de outro espírito, um terceiro espírito. No pé esquerdo, botou outro lápis com papel, trouxe uma quarta mensagem de um quarto espírito, né? E conversava com os repórteres outro assunto. Agora, o que ele fazia era para mostrar o poder do espírito. Entendeu bem? Mas nós ainda não estamos aparelhados para isso. O nosso corpo de carne impede isso. Entenderam ou não? Eu estou lembrando da fala do senhor naquela fita que nós estávamos escutando, que é uma vergonha, né? Exato. Mencionar Chico. Exato. Porque nós já deveríamos estar como ele. Porque se num corpo de carne, vejam bem, se num corpo de carne terreno ele já mostrou que pode, mas ele fez isso mediunizado, porque não mediunizado ele não faz isso, entenderam ou não? Mediunizado, ou seja, ele tem o espírito dele, não é? No corpo de carne dele, cada espírito comunicante deve ter uma meia dúzia de espíritos ajudando ali para guiar a mão do Chico. Porque se a mente do Chico interferir, não escreve o que era para escrever. Entendeu? Então, além do espírito comunicante estar escrevendo lá uma determinada frase, os espíritos ligados àquele comunicante, segurando a musculação do Chico, impede que a mente do Chico interfira. Porque a nossa mente ela tem ascendência sobre todo o nosso corpo. Todo. Entenderam bem? Certo? Por quê? Porque o nosso espírito tem ascendência sobre tudo muito mais do que ele pode imaginar. Aquela questão do sistema nervoso aí, no caso do Chico, então ele está bem equilibrado, né? Ele está muito bem equilibrado, porque senão ele não permitiria isso, não. Entenderam bem? Ele se entregou, ele é passivo mesmo. Um médium ativo não consegue. Tem que ser um médium passivo. Então quer dizer que o Paulo não conseguia isso, mesmo estando encarnado, porque estava num grau extremo. Nós acreditamos que sim. Num grau muito perto de Jesus, viu, gente? Não se assustem não, viu? Não se assustem não. Muito perto de Jesus. Paulo de Tarso deveria estar à nossa frente pelo menos 5 pontos em 10. Nossa frente atual. Seu Miranda, eu estou querendo fazer uma pergunta. Estão entendendo? Certo. Quer dizer, ele era muito mais rebelde do que vocês podiam imaginar. Porque a persistência dele em Deus e não abrir a mão de jeito nenhum. E por aí a gente vê outro detalhe, só um minutinho, Terezinha. Outro detalhe muito importante. Se Paulo de Tarso mudou da água para o vinho no caminho de Damasco, perguntamos a vocês, onde é que está o livre-arbítrio dele? Entenderam a sutileza? Onde é que nós queremos chegar, gente? Porque muita gente bate no peito e fala assim, eu tenho meu livre-arbítrio. Será que tem? Entenderam bem, gente? Será que tem? Não é? Sim, Terezinha. Deixa eu trocar aqui. Veja bem. Fica de olho aí, tá? Tô de olho. Ela dá um clique. Às vezes a gente fala assim, tem 2000 anos que Jesus veio aqui, nós não caminhamos nada. Não caminhamos nada realmente em termos de crescimento, mas já nos lambuzamos o suficiente para sair dessa situação agora. Certo. Agora veja bem, é sutil isso, em não termos caminhado nada. O que acontece é o seguinte, os preceitos... desculpa, deixa eu deixar lá. Não, pode, não acabou, não pode falar. Veja bem, os preceitos trazidos por Jesus
esses preceitos vão a um entendimento de 0 ao infinito. É 0 ao infinito não em Jesus, mas em nós. Então, 2000 anos pode não ser nada em relação à nossa diferença de idade espiritual entre nós e os preceitos de Jesus. Não é Jesus não, os preceitos dele. Porque os preceitos dele é uma porta aberta para a gente começar aquele 1 metro mais 0,00,1. Entenderam bem? Independentemente de estar no 1 ou não. Porque a grande vantagem é isso, é eu conseguir me antecipar a mim mesmo. Estão entendendo? Hein? Eu sou desafiada a me adiantar a mim mesmo. Como que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso, eu me adiantar a mim mesmo? Vamos supor que eu tenho que dar nessa encarnação 100 horas benefício em favor do meu semelhante, que na verdade é em favor de mim mesmo, certo? Que eu estou procurando me intelectualizar, certo? Então eu tenho nessa encarnação dar 100 horas benefício em favor do meu semelhante, porque eu me instruindo, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um patrão melhor, eu vou ser um empregado melhor, entendeu? Então, essa seriam as 100 horas que eu deveria dar. Se eu, em vez de 100 horas que eu der 200, eu estou caminhando a segunda milha. Esse caminhar a segunda milha não é para ninguém, nem para Deus, não é só para mim. Então, tá claro não? Eu caminho a segunda milha única e exclusivamente para mim. Porque eu existo para poder descobrir o que sou e quem sou. Certo? Por que perguntado Jesus lá e Moisés lá, por exemplo, lá nos 10 mandamentos, quem era quem que estava dando os 10 mandamentos? Não é? O que o Espírito podia dizer? Não, diga que o eu sou é que deu essa informação dos 10 mandamentos. Por quê? Porque aquele eu sou que deu aquela informação, eu fiz cara feia, eu não fiz não. Né? Então não pode ter pressa. Vamos mudar de calma. Começar a mudar tudo agora, né? Muda mesmo, porque senão você não vai justificar o nosso estudo, né? Muda mesmo, né? Então o que acontece é o seguinte, gente, nós existimos única e exclusivamente para nós. Nossos irmãos em humanidade existem ao nosso lado para nos propiciar a possibilidade de nós aprendermos através deles. Os piores nos mostrando que nós não devemos fazer o que eles fazem. E os melhores nos mostrando que nós devemos nos envergonhar de estar aquém deles ou abaixo deles. Deu aí? Deu? É. Então nós temos 2 escândalos, não é? O pior existe para me alertar. Zé, você não deve ir por aí. O melhor para me alertar, Zé, você está para trás. Você está devagar demais, quase parando. Entendeu? É. Agora, para eu correr, eu não devo me ansiar. Certo? Porque correr, gente, não é dar mais do que tem ou que pode, mas correr é não deixar o marasmo fazer parte da vida. E a gente percebe isso nessa vida, quando a gente não produziu o suficiente, ou dentro da capacidade da gente naquele dia, ele gera uma inconformação. A gente sabe que lutou contra si mesmo. Não deu prejuízo a ninguém, porque o mundo vai continuar com nós ou sem nós. Não é isso mesmo? Mas nós é que vamos ser prejudicados. Então é por isso que a gente deve manter sempre um programa mental, né? Exato, uma vigilância constante, não é? Bom, depois dessas voltinhas todas, vamos pegar aqui na folha 12, né? 5:44. Amai a vossos inimigos. Primeira etapa, né, do versículo. O que quer dizer com isso Jesus? Não querer se ver livre dos inimigos pela força do poder ou do ódio. Não pensar mal dos inimigos. Não desejar o mal aos inimigos. Vamos repetir que isso é importantíssimo. Amai a vossos inimigos. Jesus quer dizer o seguinte:
não querer se ver livre dos inimigos, pela força do poder ou do ódio. O que seria isso? Não querer se ver livre dos inimigos pela força do poder ou do ódio, não é? Vamos dizer que um policial tem uma pessoa que é inimiga dela e tem facilidades, que o policial é muito tentado nessa área, viu, gente? Tem facilidades de fazer uma armadilha contra aquele fulano, não é isso mesmo? Pode ter até sucesso, não é? Ninguém ninguém nunca descobrir nada, não é? Agora, o que acontece é o seguinte: se aquela criatura que foi prejudicada lá no plano espiritual sabe que o policial fez isso com ela, o obsessor é isso. E esse obsessor ninguém tira, porque mesmo que aquela criatura queira perdoar, ela não consegue. Por isso que nós temos que entender a doutrina espírita, que não é tão assim floreada como muita gente floreia, não. Por que ela não consegue? Certo? Por quê? Porque o registro do prejuízo é maior do que a coisa prejudicada que é ele. É maior do que a coisa prejudicada que é ele mesmo. Então veja bem, por que a gente aprende na doutrina que não basta que o outro me perdoe, mas eu tenho que me perdoar, porque senão a minha dor consciencial vai me apoquentar e não vai me dar paz. Não é isso que a gente aprende na doutrina? Não é? E tem alguns autores que vão mais longe. Ele fala assim: ó, fulano pode não tá nem aí, perdoou e acabou. Só que eu, com o meu registro, sou o pior juiz, porque eu me condeno a mim mesmo. Vamos ver no mesmo 5 de Mateus aqui, ó, que nós já estudamos, viu, gente? 5 vamos ver o que mais aqui. 5:20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que é entrar no reino do céu? Não é para o céu, não. Entrar no reino do céu é ter um céu dentro do inferno. Está claro ou não? Entrar no reino dos céus é ter o seu céu nesse inferno de todo mundo. Tá bom? Tá bem? Vamos pular para o 25. Diz aqui, ó, 25. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, dor consciencial, e o juiz te entregue ao oficial, o juiz te entregue ao oficial, é a dor consciencial registrada no perispírito, e te encerre na prisão, nova encarnação pior do que a anterior. Deu ou não? Deu? Tá claro? Bom, então vamos continuar então no nosso. Ficou claro sobre amar os vossos inimigos? Seguindo, não pensar mal dos inimigos. Se nós pensarmos mal dos inimigos, o que vai acontecer? Mesmo que ele não esteja nem aí para nós, né? Ignora a gente, nós não vamos conseguir nos libertar dele. Ao invés dele nos obsidiar, nós é que vamos correr atrás dele. Tá claro ou não? Obsessor de encarnado para encarnado, obsessão de encarnado para encarnado. Faz com que a gente fique nessa euforia, não sei se a gente poderia dizer assim, mas nesse desejo de fazer o bem. É isso, nós estamos desejando fazer o bem para tentar talpar o sol para a peneira, ou seja, cobrir uma multidão de pecados que a gente cometeu lá atrás. E a gente começa sempre da forma errada. Começa sempre da forma errada. Porque e esse nosso estudo é para isso. Se eu tirei alguma coisa material de alguém, eu começo a dar alguma coisa material, enquanto que eu dando o espiritual, eu estou libertando ela de vez. Perfeitamente, não é? Quantas criaturas pensam assim: lá em casa tá ruim demais, deixa eu ir pro centro espírita para rezar, né? Nossa Senhora, saiu de um erro, começou num erro maior. Quanta gente faz isso, não é? Lá em casa tá um inferninho, né? Então eu vou sair de lá, eu vou lá me unir com o Papai do Céu. Como? Não tem como.
Por que não aquela tem parte como? também que ele fala, se tiveres alguma dificuldade com um dos seus irmãos, vá no altar. Exato. Né? É o Deposita. 23, né? Não é? Vamos ver aqui o 23, né? Aqui, ó. Portanto, se trouxeres a tua 23, a tua oferta ao altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar, centro espírita, viu, gente? A tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, eu não vou a Deus sem ir primeiro aos meus irmãos em humanidade. Por quê? Porque eles existem para que eu me adapte a eles. Se eu não me adaptar a eles, como é que eu vou poder crescer? Tem como. Deu bem? Então, não pensar mal dos inimigos, ficou claro? Fechando, não desejar o mal aos inimigos. Se eu desejar o mal ao meu inimigo, eu estou passando a adotar esse inimigo. É forte candidato a ser meu filho, ou meu marido, ou minha mulher, ou meu irmão, qualquer coisa no futuro. Certo? Você falou semana passada, né? Isso. Você está dando forma e plasmando aquilo para... Aquela sua dúvida, Zélia, deu? Eu até esqueci de perguntar. Deu? Deu mesmo? Então, cada caso é um caso. A gente tem que saber bifurcar a nossa mente, onde a nossa mente se torna uma mente maleável. Onde? Por quê? Porque nossos irmãos e humanidade são de diferentes graus evolutivos. Está dando ou não? Mesmo? Não está dúvida não? Hein? Nós irmãos de hoje? Certo. Dizer que nesse caso, em questão de meninos, quando acontece com a gente, né, isso costuma acontecer, muito na escola, né? Certo. A gente tem aquela antipatia com a pessoa. Aquela antipatia, não sabe por que eu falei, mas eu nunca me fez nada, ninguém nunca fez nada a ela, aí por que dessa antipatia? Posteriormente, a gente até fala por cima disso, mas fica. Não é o melhor dos amigos, né? Exato. Porque isso aí a gente ainda está deixando nossa mente. Está deixando, isso é terrível. Acontece mesmo que a gente supere, que ela já tem ali. Mesmo que supere, porque o que acontece é o seguinte: essa antipatia pode ser consequência de rivalidade, porque aquela criatura tem a mesma química que a sua. Isso lhe incomoda, você repele, certo? Quem tem a mesma química que a tua, você repele. É a chamada força centrífuga, né? Você repele, entendeu? Certo, então você repele aquela. Ou aquela criatura é uma criatura de uma química inferior, mas não lhe obedece. Entendeu? Você não aceita isso. Não é? Então essas são as duas hipóteses mais comuns. Tá vendo bem? Então quando eu passo na rua assim, deparo com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e sinto aquele impacto negativo, fatalmente já conviveu comigo em outras situações, não é? E essa convivência não foi muito boa. E pode acontecer também, é mais raro. Aí nesse caso aí, que a gente sempre, mas nesse meio, nenhum nem outro não fez nada com a outra, já Exato, tranquilamente. É candidato a uma próxima, vim junto porque nós estamos em Belo Horizonte, não é por acaso, está reunido em Belo Horizonte todos os afins, certo? Não de Belo Horizonte, mas afins dos ideais, não é? Belo Horizonte não nos toca porque é Belo Horizonte, é porque eu estou trabalhando aqui, não. Isso não é por acaso, não, é porque eu tenho afinidades aqui, e nessas afinidades incluem principalmente os inimigos. Mateus 10, 34 a 36, certo? Não. E tem também o caso, esse é mais raro, né? Onde a criatura sente antipatia pela outra, porque num sonho qualquer, né? As duas se desentenderam, as duas criaturas se desentenderam. Estavam andando pela rua, dormindo, né? O perispírito nem se desentenderam. Tem isso, tranquilamente. Até aí, a vida é uma arte, minha amiga, a vida é uma arte, nós temos que ser artistas, não é? A gente tem que se vigiar, não é só enquanto está acordado, não é dormir também. como que faz para se vigiar? Você tem que se preocupar, você tem que se preparar para levar muita bordoada no princípio, não é? Porque você vai violentar o meio ambiente em que você vive.
Você estava acostumado num meio ambiente onde você tinha os seus amiguinhos, onde de noite eles iam atrás de você. Já dormiu? Vamos lá. Vamos para nossa festinha. Aí você começa, não, hoje não vou não, amanhã não vou não quero não. Você começa a gerar antipatia neles. E eles podem ir até a agressão física, entre aspas, em você. E você vai sofrer muito. Mas como que certo? Tempo. Tempo. Acontece que os... exato. Tudo isso, exato. Isso, apanha mesmo. Certo? Junta meia dúzia, uma dúzia e ó. O rei de você. Mas se eu me engano, Deus deu uma trégua, porque parou. Viu? Pois é trégua, entendeu? Então aí, com calma, com paciência com você mesmo, né? Sempre pedindo perdão a Deus. Então, exato, mas tem que se vigiar, tem que se modificar mesmo, não é? E tem que buscar o maior dos patrimônios, que é a lealdade com aquele que lhe criou. E essa lealdade é o cumprimento do dever sem espera de recompensa nenhuma. Está entendendo, gente? Nós não podemos fazer barganha com o Criador, não é? Oi? Lá junto com a comunidade tinha um camarada que tinha um centro, né? Ele dizia pai de santo. De vez em quando ele fazia alguma coisa lá que parece que eles não concordavam muito, eu chegava lá todo e falava, essa noite o pessoal me pegou de jeito lá, me deram uma surra, beleza, eu ficava olhando assim pra cá. Dá mesmo, né? E pode ter até marcas no corpo, quando a coisa é muito violenta tem até marca no corpo, porque geralmente para nós basta uma surra através da língua, viu gente? Através do pensamento e da palavra, não tem coisa pior para nós. Agora, quando a criatura, por exemplo, está na Umbanda, que está acostumada a estar aos rodopios e charuto na boca, o cachimbo na boca e o chamado maraco, né? Que é cachaça, pode se preparar, que só porretada mesmo, com marca no corpo, é que vai. Né? E se não for assim, ela não se sacia. Não for assim, ela não se sacia. Não tem criaturas que adoram apanhar, né? Não tem? Não existe? Tem criaturas que adoram apanhar. Ou então, não desejar o mal aos inimigos, por claro? Vamos passar. Bendizei os que vos maldizem. Bonito nesse versículo, é maravilhoso, viu, gente? Bendizei os que vos maldizem. Quer dizer, não provocar revanche com a mesma moeda, a fim de não nos nivelarmos com os maus. Isso tem tudo a ver com o que você falou aí sobre sonho, viu? A fim de não nos nivelarmos com os maus. Esse nivelamento produz a perda temporária de prováveis novas e diferenciadas oportunidades em ambientes e com pessoas acima de nossa evolução e em nosso único prejuízo. Vê se deu bem. Isso é importantíssimo, isso aí. O que é bem dizer os que nos maldizem, não é? Por enquanto a gente perdoa, futuramente nós vamos passar a ignorar, que é mais do que perdoar, certo? Ignorar é mais do que perdoar. Não é ignorar com ironia, não, é ignorar com coração livre, né? Por isso é que Deus não perdoa, porque Ele ignora. Senhor Miranda, seria a pessoa não nos aceitar, a gente continuar aceitando-a? Aceitando, agora bem dito, né? Num planeta como o nosso, complicadinho como o nosso, a gente continua aceitando-a mentalmente e com o coração, afastado do corpo da outra. Certo? Às vezes é necessário nem sorrir para a outra. Passa pela outra, abaixa os olhos, finge que não viu, passa pelo outro passeio da outra rua, do outro lado da rua, entendeu? Nós temos que ser sábios. Nós não podemos nos transformar em saco de pancada do mundo. Certo? Porque senão nós vamos atrapalhar o mundo, ao invés de beneficiar. Se eu for saco de pancada do mundo, eu estou prejudicando o mundo. Eu estou impedindo que o mundo caminhe. O mundo é que precisa ser saco de pancada e não eu. Está claro ou não? Certo? O mundo é que precisa ser saco de pancada e não eu. Porque se eu for saco de pancada, na minha pseudo-bondade, eu estou me prejudicando e estou prejudicando o mundo. Tá claro? Aquela sinceridade com o outro, o que ele precisa. Com firmeza e sim, não. E deixa o mar correr. Não é? Mas ele vai aos extremos.
O que eu posso fazer? Vai aos extremos, mas sai do lugar. Enquanto a criatura não vai aos extremos, às vezes ela está estacionada. Certo espírito nos deu certa luzinha durante a madrugada que foi fantástico. Nós estávamos naquela indecisão, né? Então veio a seguinte intuição firme, seca e enérgica: caminha, mesmo que seja para cair no buraco, caminha. Entenderam? Correto? Ou seja, se eu cair no buraco, se eu perder a minha vida, isso é secundário, porque o principal é aprender. Entenderam bem? Eu existo para aprender. O corpo é secundário, minha vida é secundária, certo? Meus bens são secundários, mas eu não sou secundário. Mas eu só serei primeiro se eu me fizer primeiro. Se eu me fizer, estou mal, né? Tá dando? Aí. Os fins justificam os meios. Tranquilo, certo? Agora não podemos analisar isso na base do 8 ou 80. Os fins justificam o meio com maleabilidade, com atenuantes, né? Com ponderação. Nós existimos para analisar o nosso semelhante e não para agir estabanadamente em favor ou contra o semelhante. De acordo? Certo? Porque o semelhante é que é a nossa escola. Certo? Então ficou claro aí, gente? Nós vamos repetir de novo, que é importantíssimo. Bendizei-os que vos maldizem. Não provocar revanche com a mesma moeda. Ou seja, nós já não estamos na fase mais de olho por olho e dente por dente. Está dando, Maria? Está dando? Nós precisamos acabar com isso. Olho por olho e dente por dente é lei de justiça. Só que é justiça injusta. Ficou claro, não? Que a verdadeira justiça, ela não é olho por olho e dente por dente. A fim de nos nivelarmos com os maus. Esse nivelamento produz a perda temporária de prováveis novas e diferenciadas oportunidades em ambientes e com pessoas acima de nossa evolução e em nosso único prejuízo. Ou seja, vamos dizer que eu estou na carne, eu me comprometo com uma criatura, maldizendo essa criatura. Eu posso me aprisionar a ela e impedir que eu, na próxima encarnação, vá com outra família completamente diferenciada da minha potencialidade. Porque, queiramos ou não, pai e mãe são o nosso único instrumento de crescimento. Por que são o nosso único instrumento de crescimento? Porque nós não temos capacidade de gerarmos a nós mesmos ainda. Certo? Então nós precisamos de pai e mãe desesperadamente, e Jesus afirma isso lá no 5º mandamento, né? Honrar pai e mãe. Honrar anula adorar e anula amar. Por que anula adorar e anula amar? Porque se eu amo minha mãe, eu a amo porque ela me deu algo que eu queria. Se eu adoro minha mãe, ela espelha algo que eu desejo. Mas se eu honro minha mãe, eu me faço digno daquela mãe com potencialidade de uma mãe além dela, superior a ela. Ou seja, se eu honrar minha mãe, ou ela me acompanha no meu crescimento, ou eu nunca mais verei essa mãe, verei mães melhores dali para frente. Tá dando ou não, gente? Tá dando? Mas ela poderá também promover o seu crescimento numa outra circunstância junto a mim ou não? Pode. Veja bem, nós aqui na Terra não precisamos de uma infinidade de aptidões. Precisamos de padeiro, de bombeiro, borracheiro, de mecânico, de marceneiro, de pedreiro, servente, pedreiro, carregador. Não precisamos de uma infinidade de coisas. Eu caminhando, ou minha mãe caminha comigo, ou fica na minha retaguarda. Ou vai ser bombeiro, pedreiro, marceneiro, ou carregador, ou vai ser lavadeiro, ou vai ser cozinheira, qualquer coisa. Estão entendendo ou não, gente?
vai estar ligada vai a mim tá ligada a outra circunstância inferior. Não é? E eu vou ignorá-la mesmo. Eu posso ter uma certa simpatia por ela, etc., mas por bondade, sem ser obrigado a exteriorizar essa simpatia. Tá dando? Por isso é que nós temos que ter cuidado. Belo Horizonte agrupa um grupamento de pessoas, milhões de pessoas afins. Certo? Todos nós estamos interligados com alguma coisa. Tem uma centena de pais e mães e irmãos por aí. Tranquilamente. Certo? Tranquilamente. Certo? Espaço geográfico agrupa um determinado clã. Certo? O que é um clã? Clã é a mesma coisa que uma tribo, né? Dos nossos ancestrais. Esse aqui é um clã. Sociedade tribal. A situação de Chico Xavier, que ele viveu, acho que em 2 ou 3 cidades, né? Se eu não me engano. E qual a situação dele perante esses espíritos nesse sentido? Veja bem, Deus quando olha para baixo, ele não vê Zé Miranda, não vê você, como é que você chama? Gerson, desculpa, não vê se não repetiu, eu esqueço. Gerson, não vê Terezinha, não vê Zé, ele vê uma unidade composta de quê? De filhos em evolução. Então Deus não faz acepção de pessoas, Deus generaliza, Deus integra, certo? Uma humanidade numa só família. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu também não posso fazer acepção de pessoas. Eu tenho que viver com meus irmãos em humanidade, valorizando a todos de igual forma, de igual modo. De acordo? Então o que acontece aí? Faça favor, repete a sua questão. A situação nós voamos aqui, voou mesmo. A situação de Chico Xavier perante essas pessoas. Chico Xavier. Chico Xavier, as cidades, né? O que acontece é o seguinte. Eu estou em Belo Horizonte. Antes de eu estar em Belo Horizonte, eu estava em 2 ou 3 ou 4 cidades antes, né? Mas a minha ramificação está aqui. Eu estive em 2, 3 ou 4 cidades antes, não porque eu adiei a minha vinda para Belo Horizonte, mas é porque nas minhas voltinhas eu recolhi subsídio para complementar aqui em Belo Horizonte. Está dando? Deu? Certo? E ao contrário também poderia. E ao contrário também. Poderia ter colhido, semeado alguns espinhos e depois ter Está dando, deu? Bom, então vamos tocar para frente para a gente terminar esse. Cada cidade simboliza mais ou menos, bem genericamente, mas mais ou menos um grau evolutivo. De pessoas Exato. Mais ou menos. E vocês querem ver como é que isso está certo, gente? Uma cidade, por exemplo, onde não tem divertimento nenhum. Divertimento lá é falar mal dos outros. Não tem isso? Não tem? E às vezes tem um só que não acompanha eles. Não é isso mesmo? Esse um que não acompanha eles é para mostrar a eles que eles estão errados. Quer dizer, inconscientemente eles estão registrando. Aquele sujeito não comenta nada. Não é? Nós só que falamos mal dele, não fala mal de ninguém. Que afronta! Que antipatia, mas ele está servindo de instrumento de Deus para mostrar, olha gente, está errado, mas enquanto não forem sábios o suficiente, foram neles, entenderam bem? Através eles ficam isolados da vida, né? Ficam neutralizados, né? Certo? É como se fosse um câncer, né? Seria a incomodação de todos. Esse um seria o espantalho de todos. Esses todos iriam sentir antipatia por ele muitas encarnações à frente. Mas é através da antipatia que a gente cresce, não é através da simpatia. Pela simpatia a gente se acomoda, pela antipatia a gente sacode a poeira. Horror, hein? Que horror. Então o meu inimigo não é o inimigo. O meu inimigo é o meu amigo. Quer bem? Pode falar. É a situação, é a mesma situação vamos dizer assim, do cidadão que entra com a Bíblia do lugar. Aquele que entra em sintonia com a Bíblia, que está debaixo da Bíblia fechada, o que esse cara está fazendo aqui? Isso, incomoda dessa. Não é quer dizer que lembrou ele uma coisa que ele queria esquecer.
Não, bom, então vamos tocar o barco para frente. Fazei bem aos que vos odeiam. Será o mesmo que neutralizar o mal, fazendo-os se cansarem em seus intentos. E mesmo que venhamos a perder aqui, lucraremos lá. E é isso que nos é importante. Aqui, nesta encarnação, lá, noutra encarnação. Ficou claro? Uhum. Alguma dúvida? Não? É aquela parte que o senhor trouxe numa fita que a gente ouviu uma vez, que é quando a gente está na vida, para não, por exemplo, a programação nossa é de não conseguir muitos recursos amoedados, porque a nossa programação é, por exemplo, a intelectualização, essa coisa toda. Se eu começar a correr atrás daquilo que não é a minha programação, eu vou me complicar. Eu vou perder nessa e vou continuar perdendo na outra. Exatamente. Enquanto então, se eu entendo isso e parto para a busca que está me sendo favorável, numa outra eu estou ganhando. E Paulo de Tarso nos afirma isso também no Velho Testamento, com as mesmas palavras mais ou menos, não é? Quando ele de Paulo de Tarso afirma assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Porque o que eu tenho não é o que eu tenho é o que eu terei. Eu tenho o quê? Eu tenho oportunidade de vida se eu der vida a essa oportunidade. Mas se eu lutar contra essa vida, que é o contentar-se com o que tem, eu posso até conseguir, só que eu vou atrapalhar tudo. É pegar aquele joguinho de montar, né? Os quebra-cabeça, né? Como é que chama? Aqueles joguinhos inteligentes, né? Que cada um quadro é um desenho diferente, tem que jogar ali certinho, né? Eu, ao invés de continuar montando o quebra-cabeça, eu embaralho o tempo todo, certo? Aí só na próxima, porque nessa não dá tempo via de regra, certo? Porque uma complicação, às vezes, de 1 minuto, vai gerar 10 ou 20 ou 30 anos de consequência naquilo, certo? Tudo bem? Deu? Então, que pegar o joguinho, né, que quebra a cabeça, né, cada um, e montar direitinho, né, usando a inteligência. Para isso tem que ter paciência, calma, né, e inteligência. Se não tiver paciência, calma e inteligência, embaralha tudo. Eu fico nervoso, isso aí não é para mim, não dou para isso, né, quer dizer, a criatura ansiosa que não aceita o desafio que lhe é colocado à frente. Está dando, Maria? Podemos seguir. E orai pelos que vos maltratam. Orar pedindo a Deus compreensão, misericórdia e paz para o nosso desafeto. Não é para nós não, viu, gente? Cuidado aí. Ajuda a neutralizar sua força negativa e sua arremetida contra nós. Não nos esqueçamos de que ninguém tem desafeto gratuito. Correto? Então, se eu tenho alguém que me apoquenta, alguma coisa eu fiz para que isso ocorresse. Porque se eu não tivesse feito nada, ele não me veria, certo? Porque o desafeto é química em luta, certo? Química mental, certo? De acordo? Podemos seguir? E vos perseguem. Tudo em um planeta de provas e expiações tem um preço muito alto. Nada se consegue sem o preço da negação. O que seria isso? E vos perseguem. Tudo em um planeta de provas e expiações tem um preço muito alto. Nada se consegue sem o preço da negação. O que seria isso? Quando eu deparo com uma dificuldade, eu reparo uma dificuldade em alguém, na realidade ela é minha, tá certo? Certo. Mas eu preciso do outro para detectar em mim. Perfeito, é por aí mesmo. Vejam, vamos um exemplo mais direto. Há 2000 anos atrás nós negamos Jesus, concorda? Por que hoje nós estamos buscando Jesus? Porque há 2000 anos atrás esse Jesus estava interferindo
numa decisão mental nossa. Eu quero é isso, eu quero meu comércio, eu quero meu gado, eu quero... eu não quero me envolver com isso, certo? 2000 anos depois, eu olho para trás, nossa, eu estava errado, não era por aí não. Acorda, velho. Então aí a gente vai acordar e vai. Então a gente paga o preço da negação. Só que quando se nega a si próprio, não a ninguém. De acordo? Nega-se a si próprio. Certo? Eu digo não, isso não é para mim, não é para os outros não. Ah, mas eu deixei de proporcionar uma ajuda a alguém. É para mim, continua sendo para mim. Certo? Por que continua sendo? O que houve? Ah, você devia ter falado, porque, não é? Agora é que começou, né? Não deixa não, viu? Porque para nós aqui a gente aguenta tranquilo e não tá, não é? Por que isso? E nós estamos apertando você, então de vez em quando nós vamos apertar um cadinho, né? Acontece o seguinte, gente. Nós temos a negação como sustentação da nossa rivalidade. Eu vivo com os meus rivais porque eu nego a eles. Porque se eu não negar a eles, o que vai acontecer? Eles vão me vencer. Eles vão me matar. Não entendi o que negar. Eu também não. Vamos lá com calma. Vamos lá com calma. Vamos repetir aqui que é importante. Então é importante negar. Olha, e os rivais aí que você fala? Cada caso é um caso. Presta atenção. Tá, hoje eu estou me prendendo nas coisas. Isso, não, mas pode se prender e deve. Não tem constrangimento aqui. Aqui ninguém vai reparar, não. E está todo mundo aqui gostando. E eu gosto das suas dúvidas, porque elas nos ajudam a aclarar mais ainda, não é mesmo? Então, eu vou ficar triste de mal com você se você não puser os cachorros para fora, viu? Põe os cachorros para fora, né? Tá gravando. Vamos lá. E vos perseguem, né? Tudo em um planeta de provas e expiações tem um preço muito alto. Nada se consegue sem o preço da negação. Gente, por que nós estamos num planeta de provas e expiações? Nós. Por quê? Por que vocês acham que nós estamos num planeta de provas e expiações? Nós, pode dizer, Jéssica. Porque nós negamos o planeta que nós estávamos. Negamos o planeta que estávamos. Se nós negamos o planeta que estávamos, nós paralelamente negamos o próprio Deus. Então nós estamos debaixo de uma tutela interna. Eu estou em busca de um futuro, onde esse futuro é um presente chamado Deus. Concordam? Eu estou em busca de um futuro, onde esse futuro é um presente chamado Deus. Então eu estou buscando algo que eu quis perder. O que eu quis perder? O meu futuro, que era presente. Hoje eu estou buscando algo que ainda vou atingir, porque eu neguei, eu renunciei um presente que eu já tinha antes. Quando é que eu neguei esse presente que eu já tinha antes? Quando eu me rebelei contra o meu Criador. Quando eu disse, não, o Senhor não apita nada não. A vida é minha, eu castelo que eu quero. É a mesma coisa que uma filha faz com um pai e uma mãe hoje. Está aos seus 14, 15 anos, eu quero namorar aquele rapaz. Mas queridinho, aquele rapaz tem esse defeito, tem aquele, vai fazer você sofrer. Eu quero. Isso é negação. É ou não é? Por quê? Ela afirmando o erro, está negando ela. Entenderam bem ou não, gente? É complicadíssimo, é complicadíssimo. Está negando a ela o direito de uma coisa, né? Beleza, Sandra, beleza. Entenderam bem? Então, quando eu digo assim, eu sou dono de mim mesmo, eu faço porque eu quero, eu estou mostrando que eu não sou dono de nada. Porque quem é dono de si mesmo não faz nada que possa constranger a si próprio. É aquilo que nós já trouxemos para vocês, os 4 itens da sabedoria.
É bom. Isso é do leãozário, viu, gente? É bom. É útil. É verdadeiro. Não vai fazer mal a ninguém, não vai prejudicar nada a ninguém. Se no meu questionário tiver 4 sims, eu posso fazer tranquilo. Se tiver um não, eu não devo fazer. Agora, quando eu não me questiono de jeito nenhum e faço, eu sou um tolo. Seu Miranda, mas tem horas que a gente coloca essa posição e para nós outros não está gerando constrangimento, não. Porque, por exemplo, na nossa busca, hoje não tanto, mas em outros tempos, para os nossos familiares, o mais importante é estar ali. Então a gente desafiou e foi buscar. Hoje já está tranquilo. Então, se eu fosse colocar nessa situação aí, sem entendimento, eu ia falar assim, mas eu estou constrangindo alguém, então... Bom, então vamos repetir o que nós já falamos há algum tempo e talvez você não se recorde. Os meus familiares, eu devo amá-los e respeitá-los por todo sempre. Agora, eu devo me escravizar a esses mesmos familiares enquanto eles forem dependentes de mim. Ficou claro? Uma criança é dependente de uma mãe enquanto a mamãe. É dependente do pai enquanto precisa de sobreviver. Aí mama no pai. Mas depois, cuide-se, vire-se, cada um para si. Um lar muito vigiado, muito tutelado, muito preocupado pelo pai e pela mãe não dá nada. Porque os filhos captam aquela química e pensam assim, eu vou me debruçar porque eles vão me amparar. Eu vou me jogar da janela porque eles vão me socorrer. Está tudo errado. Entendeu bem? Nós existimos para crescer. Nós não existimos para manter o não crescimento de quem quer que seja. Eu bem, E o crescer, às vezes, ele se lambuzar. Exatamente. Tem muitas mães que têm problema de marido, por exemplo. Marido vira para aquela esposa e diz assim: eu não quero que você frequente a doutrina espírita. Quer não? Ela quer manter o casamento dela, quer manter o lar em harmonia, então ela não frequenta a doutrina espírita. Não vai na doutrina espírita. Mas isso não impede que ela continue crescendo. Estou entendendo não? Ele não vai tomar conta dela 24 horas, vai? Não. Então, não é? Em último caso, o que ela faz na sabedoria dela? Dorme de dia, enquanto ele dorme de noite, ela manda brasa no estudo dela. Ela não é? Ele vai dormir mesmo e deve até fazer uma precezinha, né? Papai do céu, desmaia essa criatura aqui, né? Dá um passe nele, desmaia esse anjinho aqui para que eu possa também cuidar de mim. Entenderam bem? Tem que ser esperto, gente. Né? Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede simples como as pombas, mais sagazes como as serpentes. Eu tenho que pedir isso na hora do meu curso. Põe o ouvido, vai ouvir assim. Foi utilizando uma altura. Mas acontece não, minha amiga, mas isso aí às vezes não dá certo. Não, ele que põe. Ah, ele que põe, né? Ele coloca. Ah, ele põe? Coitadinho, tá frito e não sabe, né? Coitadinho, tá frito e não sabe, né? Que inferno que ele tá se metendo. É triste, viu? Ah, né? Então, finge que está fazendo o culto, deixa ele achar que está fazendo o culto. Aí você pega uma brincadeira qualquer, uma musicazinha que você gosta, qualquer coisa que você gosta, esquece o culto. Na hora que ele estiver dormindo, ou na hora que ele estiver na rua, porque o culto, minha amiga, é bom se for todo dia no mesmo horário. Justo, é. Mas se você não tem liberdade debaixo do seu teto, não é? Oscila o horário, né? Hoje é 9 horas, amanhã é 10, depois é meia-noite. É de acordo com as circunstâncias, entendeu? E previ os amigos espirituais. Ó, companheiro, liguem-se em mim, hein? Que eu vou pensar o dia e a hora. Liguem-se em mim. Ó, leva a coisa na brincadeira, floreando, porque nós temos que ser artistas. E nós existimos para ser felizes e ser alegres, não existimos para ser infelizes, não é? Se você deixar que o seu marido
tome conta da sua vida e lhe deixe nervosa, você está frita. Não, mas você vai voltar com ele direitinho. Fecha a porta e vou fazer uma coisa mais assim. Pois é, mas isso aí é guerra entre os dois, entendeu? Não é bem isso. Ele pode guerrear com você, você não pode guerrear com ele. Entendeu bem? Mas depois a gente fala mais. Depois ele pode pensar que ela desistiu, né? Aí ele vai ficar mais tranquilo e vai dar mais tempo pra ela. Pois é, ué. É como a gente fala, gente, os crentes não dão sossego, os espíritos, não tem isso? Que maravilha, gente. Enquanto eles estão preocupados com a gente, eles estão se alimentando daquilo que a gente está aprendendo aqui. Tudo bem, gente? Estão se alimentando daquilo que a gente está aprendendo aqui. Ótimo! Correto? E são fortes candidatos a vir. Pode ir com calma, não ao contrário. Nossa, desculpa, senhora. E são fortes candidatos a vir na condição de nossos serviçais, viu, gente? Não se assustem com isso, não. Certo? Isso é a lei de Deus. Ou a criatura cresce e caminha ao lado, ou ela nega o crescimento e caminha atrás, como serviçal. Vão ser nossos carregadores, nossos tirador de leite, né? Nosso tirador vão plantar para nós e a gente vai gozar. Tá claro, gente? Isso não é abuso, não. Isso não é falta de caridade, não. Eles é que precisam aprender o que é a verdadeira caridade. É isso mesmo? Oi? Pode. Aqui pode tudo, né? Né, Tereza? Quando a gente fala muito de controle da natalidade, né? Uhum. Então, em outra reunião, né, tem sentido muito uma polêmica que tem que ter compromissos com tantos, com 8, por exemplo, na zona espiritual, a gente quer ter só 2 ou nem isso pronto, né? Mas, ser simples como as contas sagradas, como a serpente, espiritual, também não é bom. Mesmo porque a maioria deles, quem arranja isso aí é mais esperto que nós, está mais adiantado que nós, mas vamos saber também que a gente, chegando aqui, que a Terra está numa condição dessa de prevenir. E fala, não, vai com esses 2, na próxima você vai com mais esses 2. Seria mais ou menos por aí também. Olha, isso aí é uma situação que não é oriunda da necessidade de ter tantos filhos hoje. Isso é uma situação oriunda de soma de séculos, onde através dessa soma desses séculos nós deixamos para trás a chamada fraternidade. O que é a fraternidade? Fraternidade é o respeito ao próximo. Sem respeito ao próximo, eu me rivalizando com os outros, ou me rivalidando com os outros, o que acontece comigo? Eu estou projetando uma vida cada vez pior. E essa vida cada vez pior é pior na condição de sobrevivência. Sendo uma vida cada vez pior na condição de sobrevivência, eu também faço com que haja a necessidade de impedir a encarnação de meus companheiros. Porque eu, como rival, eu coloco como ponto-chave a comida. Se eu coloco como ponto-chave a comida, eu coloco como ponto-chave a necessidade de trabalhar para comer. E nessa necessidade de trabalhar para comer, cada século que passa, mais dinheiro eu preciso para menos comida adquirir. E quanto menos comida eu adquiro, mais aperto financeiro eu passo. E mais aperto financeiro passando, menor tem que ser o número de participantes de uma mesma casa, porque senão a coisa se desintegra. Então é uma necessidade oriunda do erro da vida, e não uma necessidade oriunda da boa aplicação do sexo. Porque se eu fosse digno de Deus, eu sentiria necessidade